Infartei, isso mesmo, eu infartei, mas estou aqui para contar como é que foi essa história. Hoje, segunda-feira, há 7 dias atrás, eu passei o mal em um horário desse, já estava sendo encaminhado aí para tomar as providências, para saber que infarto é esse que eu tive e por que eu tive. Mas claro, antes de dar continuidade a essa história, quero agradecer a minha esposa que está aqui do lado, me acompanhou bastante nessa fase, aos meus filhos, tanto o Bruno quanto o Gabriel. A Marina, ela ficou um pouco mais tensa. Quero agradecer também a todos vocês aí que ficaram sabendo dessa situação que eu passei recentemente. E quero também agradecer esses amigos e principalmente a equipe lá do hospital da Unimed, que eu fui recebido com muito carinho, tive um tratamento muito digno. Betim, né? Unimed Betim. A Unimed Betim, os profissionais lá, desde a entrada da recepção, ao primeiro atendimento, aos médicos, aos enfermeiros, sem sombra de dúvida, sem a ajuda de vocês, seria muito mais difícil passar por essa fase que eu acabei tendo que encarar. Hoje eu estou bem, já fiz a barba, estou com o cabelo até cortado. O susto passou. O susto passou. Então quero agradecer em especial ao médico, que sem sombra de dúvida, sem a ajuda dele, atenção especial, um jovem talento, que é o médico, é o Israel. Não sei se ele é doutor, né, se tem doutorado, mas foi um médico muito jovem, deve ter aí em torno de 30 anos, que sem a capacidade técnica dele, com certeza a situação seria outra. Então, Israel, muito obrigado aí pela sua atenção, pelo seu carinho e a todo mundo que participou desse processo aí. Tá aí, começando mais uma vez o Quintal. Estou aqui para contar novas histórias. Olha, gente, segundo capítulo do Quintal e já estamos aqui com uma história que nos deixa bem curiosos, né? Porque, dá para ver que o Léo não é obeso, né? A alimentação dele é muito boa, ele faz esporte e também bebe muita água, não fuma, né? Não bebe bebida alcoólica em excesso. Sem dúvida. E como que pode uma pessoa fora do quadro de risco para infarto, infartar? Né? Então essa foi a pergunta que nós respondemos durante toda a semana e que quem pôde orientar foi a equipe médica. Então vou deixar o Léo contar com detalhes sobre isso, porque vale como alerta a todas as pessoas que fazem esporte, né? Tanto homem quanto mulher, apesar de que o que aconteceu com ele está dentro de um quadro de esporte, mas voltado para a mulher. Então, escutem a história. Isso é verdade. Eu vou pegar o ponto ápice para vocês entenderem. Na sexta-feira passada, eu estava num trânsito intenso, parei numa região e resolvi fazer uma leve caminhada em volta de uma lagoa. E é aproximadamente 6,3 km essa volta. Tudo bem até aí, parei o carro, desci, comecei a fazer a caminhada de forma normal, sem estresse nenhum, sem dor de cabeça, tudo tranquilo. Mas quase chegando no carro, infelizmente, eu comecei a sentir um formigamento nas minhas mãos, nas duas, nas ambas. Não foi nem de um lado, nem de outro. Achei estranho aquilo, mas dei continuidade aí na caminhada até voltar tranquilamente para casa. No sábado cedo, como é de costume, resolvi pegar a bike. Fui fazer uma speed e próximo aqui de casa parei para limpar o meu óculos, quando os dois grandes amigos meus aí, atletas, passaram por mim um pouco mais rápido e falaram: vamos embora, Z2, Z3, você consegue. E eu empolgado com aquela situação, bem cedo, saí disparado atrás deles. E mais ou menos até próximo ao hospital aqui da cidade, Unimed Betim, eu tive um desconforto que não é acostumado. Eu comecei a sentir o coração batendo muito acelerado. E achei estranho aquilo, porque geralmente eu fico ofegante quando eu canso, mas não tinha sentido isso ainda, essa situação. Comecei a pedalar com eles, fui até um certo ponto, eu vi que eu estava um pouco mais cansado, falei: não, vocês vão tocando que eu vou continuar aqui no meu ritmo. E assim foi feito, eu fiz dessa forma, ainda rodei, para vocês terem ideia, 50 quilômetros nesse pedal, sem nenhum tipo de incômodo. Passou aquela situação sem nada. No domingo, fomos almoçar,
eu com a minha esposa, aproveitando, foi meu aniversário de 49 anos, ganhei esse presentão. E beleza, sem estresse nenhum, no domingo almoçamos bem, divertimos, sorrimos bastante, tudo certinho. Segunda-feira, tudo lindo e normal, fizemos o almoço aqui tranquilo. E lá por volta das 2 horas, muito quente o dia, eu comecei a sentir uma pressão, aproximadamente aqui. Não estava identificando o que era, é como se alguém tivesse me abraçado com muita força e aquele incômodo aqui dentro do corpo, mas sem entender o que era. Até chamei a Carla, ela acabou aplicando nos meus pés e nos punhos aqui. Identificamos uma pressão que subiu. Isso. Né? A pressão foi para 17/10. Aí passou e aí o óleo, o primeiro socorro foi através do óleo essencial de capim-cidreira, o lemongrass da Duterra, e a pressão abaixou em 2 minutos. Né? A gente tem um aparelho de pressão eletrônico e a pressão baixou para 13/9 e continuamos em alerta, né? Daí tudo certinho, Você né? cochilou um pouco, Cochilei. relaxou. Fiquei lá no ventilador, curtindo o ventilador. Depois levantei normalmente. E a gente levantou a possibilidade de ser o calor, de ser a pressão, de ser até uma ansiedade mesmo, um estresse. Sim. Né? E aí, você falou que aliviou, né? Na hora aliviou, deu tudo certo, tranquilo, tava na boa. Aí por volta de umas 6 horas da tarde, levei, né, o resto da tarde normal, por volta das 6 horas fomos tomar um café aqui. E eu senti algo estranho, estava engolindo, mas não estava descendo legal. Eu fiquei meio cismado com isso, até falei com a Carla. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu tô meio cismado com isso, eu vou dar um pulinho lá no hospital para ver o que está acontecendo. E lá por volta das 10 horas, isso era em torno de umas 7, saí daqui Sim. dirigindo, normal. Cheguei dirigindo no hospital, né, com aquela sensação estranha. E fui atendido lá pelo Israel. Rapidamente, inclusive, né? Rapidamente, foi rápido. Da hora que eu entrei no hospital até ser atendido, não levou mais do que 15 minutos. E claro, não estava sentindo nada, só um incômodo estranho. Fizemos a primeira bateria, fui encaminhado, né? O médico me encaminhou para uma área que eles fazem aquela triagem para saber o que estava acontecendo. E fizeram raio-x, fizeram eletro e exame de sangue. Daí tudo certo. Recebeu o primeiro resultado alguns minutos depois, então demorou também muito. O Israel falou, olha, Léo, a sua situação está um pouco diferente, eu preciso tirar mais uma bateria de exame. Eu achei meio estranho, mas faz parte do jogo, fiquei despreocupado. Ele fez uma segunda, né, pediu um segundo exame, fiz de novo eletro, mais uma tirada de sangue. E para minha surpresa, quando saiu o resultado e quando eu encontrei com ele, ele falou, Léo, a notícia para você é o seguinte, não é boa não, você infartou. Na mesma hora eu falei assim, mas como assim infartei? Eu estou em pé porque a gente imagina que quando você infarta, que acabou, né? Ó, desligou a chave e acabou a vida. E eu descobri que não é bem assim, tem vários tipos de infarto. Com aquilo ele falou, olha, a partir de agora você não sai mais do hospital. Entre em contato com alguém da sua confiança, deixa os contatos, você vai já direto para a emergência. É UTI. Não, UTI foi depois. Primeiro eu fui para a emergência. Eu fui lá para a emergência. Ai, a gente ri de nervoso, né? Não, tá tranquilo. Eu até falei para a Carla, Carla, fica tranquila, tente dormir, eu sei que não vai acontecer. Eu estou muito bem atendida aqui no hospital, por sinal. Como que dorme, gente? E falei com ela, fica tranquila, amanhã a gente avisa quem for necessário para entender melhor como é que fica. E eu tive de deixar o celular desligado, entreguei lá para o pessoal, eles guardaram todos os meus pertences. Eu fiquei aquela noite ali em observação até conseguirem um leito dentro do próprio hospital, dentro da UTI, ou CTI, que é semelhante, né? Mas lá é considerado UTI. E eu vivenciei alguns momentos bem tensos lá dentro. Infelizmente outras pessoas deram entrada lá com situações semelhantes à minha. E é uma situação bem tensa mesmo. Então eu estava lúcido, vi tudo que aconteceu comigo, vi tudo que aconteceu com as outras pessoas. Falei, caramba, hein? Como é que vai ser daqui para frente? Então, nessa hora você fica meio tenso. Mas como eu estava bem atendido, falei, vamos embora, vida que segue. Está até chovendo agora, começou a chuva boa aqui. Como diz a vida que segue. Fui internado, fui para o UTI e lá eles começaram novas sessões de exames
Aí sim, meu filho chegou lá para entender o que estava acontecendo, para trazer notícias também, porque eu não tinha contato. E o primeiro dia foi bem tenso, porque não sabe direito o que está acontecendo, e fui informado que teria que fazer outros exames, entre ele o cateterismo, que passa aqui pelas artérias principais para entender o que estava acontecendo no coração. Um grupo de profissionais muito capacitados me atenderam, me tranquilizaram. Eu vou ser sincero, fui muito, assim, volto a repetir, fui muito bem atendido. Não tenho que, assim, observações nenhuma lá com essa equipe que trabalhou. Não só comigo, eu vi que esse carinho, essa atenção deles é com todo mundo que estava ali. Eu fiquei muito impressionado, para falar a verdade. E se passou o primeiro dia, eles falaram, olha, amanhã nós vamos então fazer o seu exame de cateterismo para descobrir o que é. Corre um risco da gente fazer o exame e descobrir que precisa pôr um stent, né? Dentro do corpo, né? Vocês sabem, aquela molinha que abre, levanta, aí eu fiquei um pouco mais assustado, ou até mesmo dependendo da minha situação, eles não sabiam o que era que tinha acontecido, poderia até precisar abrir e fazer uma cirurgia um pouco mais, vamos falar assim, agressiva. Na hora que eu escutei isso, a casa caiu um pouco. A médica foi muito profissional a explicar facilmente o que estava acontecendo, mas para nós que recebemos essa notícia, é uma notícia bem tensa, saber que você pode passar por essa situação. Não é uma situação, né, não é agradável. Mas, vamos lá, né, com fé, vamos embora. E assim foi. Foi chegando no meio da tarde e não acontecia, e aí você vai ficando tenso e vai esperando, até que sim, eu fui convidado, né, ou levado a fazer o cateterismo. E um grupo de especialistas lá dentro, que me atendeu, fui muito bem atendido novamente, eles me tranquilizaram muito bem e fizeram o exame, né? Passa um catéter pelo braço até encontrar aqui o coração, né? Para identificar o que foi. Fizeram e outra, eu vi tudo. Hora nenhuma apaguei, porque é considerado um exame, não simplesmente uma operação, é um exame. É colocado um contraste onde se vê o que aconteceu. Passaram 2 sondas por mim, retiraram e falaram o seguinte, senhor Leonardo, pode ficar tranquilo, o senhor está muito bem. Foi só um susto mesmo. Mais para frente eu te explico o que é isso aí, o médico falou. Falei, que susto, hein? E beleza, né? Fizeram uma pressão, fizeram todo o trabalho aqui e deu tudo certo. E aí até aí tudo bem. Fui, voltei, tomei os medicamentos, continuei mais 1 dia, 2 dias na UTI. E aí restava saber o porquê, né? Até então não tinha o porquê do infarto, né? Exato. E eles não sabiam, assim, não sabiam antes de fazer o exame. Depois fizeram o exame, eles estão acostumados com isso. Eu vou fazer uma analogia aqui a ver com bike, para você ter uma noção. Imagina um pneu de bicicleta, onde tem 10 camadas de proteção. Ela rompeu até a 8ª camada e criou tipo uma bolha. E essa bolha, o sangue, saiu um pouco e voltou. E essa pressão que eu senti dele... Esse rompimento foi na artéria secundária, né? Não foi numa artéria principal. Foi numa artéria secundária, então houve um rompimento de sangue, mas as 2 últimas camadas não romperam. Então, ele sentiu a dor e o sangue voltou. Né? Toda vez que ele diminuía o ritmo, o sangue voltava e continuava a fluir. Exato, né? Exato. Depois disso, então, eu fui encaminhado, né? Fiz todas as baterias, os exames, aquele acompanhamento dentro da UTI. E finalmente, então, eles viram que eu estava apto a ser encaminhado aí para um quarto. E eu tive esse privilégio de sair com poucos dias da UTI. Se eu não me engano, foram só 4 dias lá na UTI. E fui encaminhado para um quarto. Hoje eu já estou em casa, depois desse susto, e o que eu quero compartilhar com vocês, que depois disso tudo eu aprendi algumas coisas que tem hora que a gente talvez não perceba. Eu vinha numa frequência de exercícios um pouco acentuada, talvez acima do que realmente o meu corpo permite. Então com isso fica o alerta para você aí, seja você fazendo um bike, uma natação, uma corrida, fique atento ao seu corpo. Vai fazer um exercício, realmente procure um especialista. E olha só, o ano passado, em 2022, eu tinha passado por um especialista,
falou, Léo, pode continuar fazendo seus exercícios normalmente e volte aqui sempre que possível. Ele faz check-up anual, né? Então não tinha motivo da gente imaginar que seria alguma coisa do coração, mas são os sintomas que a gente pode citar aqui como alerta, né? Que é o cansaço na hora do exercício físico. Não só isso, porque dormência. isso não é de uma hora para outra que acontece. Isso que eu contei de sexta até segunda é o ápice da situação. Mas eu percebi que enquanto eu vinha nesses últimos meses fazendo, né, uma bike, fazendo também aí o funcional, né? Eu comecei a sentir muito cansaço nos últimos dias. E um dos alertas que eu tenho, que tem a ver com a pressão, é quando eu agachava para fazer um certo tipo de exercício, ou até mesmo aqui dentro de casa, pegar algo embaixo e levantar, é que eu brincava, teto preto, opa, opa. Então isso já era um sinal que eu não dei importância, porque é uma coisa tão leve, simples, eu não me atentei àquilo. Então assim, o que eu quero trazer para vocês que estão me assistindo aí, é que qualquer um de nós não estamos imune a isso. E se você é um atleta amador, que tem pouco acompanhamento, fica atento. Eu já passei dos 45 há muito tempo, né? Vou para quase 50 agora. Então isso alerta nós, nessa faixa de idade, temos que tomar um pouco mais de cuidado, acompanhar mais e não querer acompanhar a molecada abaixo dos 30 anos. Então, que sirvam de alerta aí, eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa história, até algumas pessoas estavam perguntando como é que ia ser, como é que eu estava, e eu resolvi fazer esse vídeo e trazer para você poder escutar um pouco. Então fica essa observação aí. Essa semana eu encontro novamente com um cardiologista para dar continuidade, né, tipo de medicamento que eu vou continuar daqui para frente, se vai ser necessário muitos ou não. Só ele vai poder me dizer e, claro, vai depender da minha situação. Mas que eu posso adiantar a vocês que hoje eu estou super bem, apesar de ter passado esse susto. E me alertou bastante. E a gente realmente não é insuperável, que as coisas acontecem e que a gente está sujeito a situações fora do nosso controle. Afinal de contas, a vida muda, ó, nesse estalar de dedo. Então, tudo que eu tinha programado na semana mudou. Eu andei pensando muitas coisas, refleti bastante lá. E é isso. Eu acho que essa é a história. Eu queria só compartilhar com vocês um pouco disso aí. Agradecer essa gatinha que me ajudou bastante, né? E aos meus filhos, volto a reforçar vocês que ficaram na torcida, ficaram sabendo dessa situação. A equipe do Hospital Unimed Betim, muito obrigado pela força de vocês. Sem sombra de dúvida, sem vocês seria muito mais difícil passar por isso. Principalmente agradecer a Deus, Nossa Senhora, né? Eles até perguntaram, mas você estava lá sozinho? Eu falei, hora nenhuma. Né? Seja Deus, seja Jesus, seja o Criador, o cara lá de cima. Tenha fé, tenha tranquilidade, tenha calma, que tudo se resolve. Não desespere, tá? Esse é meu recado. Trate bem as pessoas que estão te ajudando, tenha paciência, que tudo vai se resolver. Hoje eu estou aqui feliz, de volta em casa, e é isso. Se você souber de alguém que está passando por uma situação parecida, está tendo essa situação de teto preto, seja poucas coisas, fazendo exercício ou não, procure um médico, procure um especialista aí. Vale a pena conferir. Quem sabe, talvez você está passando por uma situação que nem está imaginando. E o meu caso, graças a Deus, ao Criador, ao cara lá de cima, foi só um susto. É isso aí, gente. Obrigado aí. E vida que segue. Assim que puder, eu volto trazendo outros assuntos que não sejam tão assustadores quanto esse. Vamos bater um papo aqui no quintal. E é isso. Muito obrigado e abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.